Olá pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos começar então agora na nossa matéria de processo de trabalho um novo tema, né? Nós terminamos atos, termos e prazos processuais, né? E agora a gente vai falar da reclamação trabalhista, né? Destacar os pontos principais, os requisitos, né, de uma reclamação trabalhista. É um pouco diferente de uma inicial civil, né? Então a gente vai observar bem as regras da CLT, tá? Então, talvez também eu precise fazer em duas partes essa aula, tá bom? Então, só para que a gente possa ter tranquilidade em relação ao conteúdo. Eu peço que vocês estejam com a CLT em mãos e especialmente com a apostila que eu estou postando para vocês acompanharem a aula. Tudo que eu vou falar aqui, eu vou acompanhar na apostila para que vocês não tenham nenhuma dificuldade em relação ao acompanhamento da aula, tá bom? Bom, o que a gente tem para falar da reclamação trabalhista? Bom, na reclamação trabalhista, inicialmente é importante a gente saber que na justiça do trabalho existe o que a gente chama de jus postulante ou ius postulante, que é o direito da parte postular sem advogado. Quando a CLT foi criada em 1943, nós não tínhamos justiça do trabalho, né? A justiça do trabalho só foi criada em 1946, com a Constituição de 46. Então nós não tínhamos um poder judiciário. As reclamações trabalhistas eram feitas pelos empregados, né, e eram levadas ao Ministério do Trabalho à época. Né? Na época existia um Ministério do Trabalho, Economia, alguma coisa assim. E esse Ministério do Trabalho e Previdência Social, da época, ele é quem recebia essas reclamações trabalhistas, processava essas reclamações trabalhistas com base nas regras da CLT, né, fazia os acordos e julgava, né. Por isso que muitos anos também ficou chamado de junta de conciliação, depois que o seu trabalho foi criado, né, porque foi algo que veio de um processo administrativo. O processo de trabalho inicialmente ele era administrativo, era o executivo que analisava. Então as regras eram para os cidadãos comuns, ou seja, o preenchimento dos requisitos ali eram para qualquer pessoa preencher, daria para qualquer pessoa preencher. Por quê? Porque ela não precisaria de advogado. E até hoje, no seu trabalho, prevalece a regra do jus postulante, ou seja, se a gente pegar o artigo 791 da CLT, ele fala que as reclamações trabalhistas podem ser feitas, né, pelos empregados sem advogados e podem ser contestadas também pelos réus sem advogados. Então, nem empregado, nem réu precisa de advogado em qualquer valor, tá? Pode ser uma causa de, sei lá, de 10 milhões de reais, o autor queira atuar sozinho, o réu queira se defender sozinho, não há impedimento em relação a isso, né? E eles podem atuar sozinhos até o final do processo. Isso diz o artigo 791, até o final, né? Mas o TST, ele editou uma súmula, que é a súmula 425, e essa súmula relativiza um pouco o jus postulante, ou seja, o TST diz assim, que realmente existe o jus postulante no seu trabalho, as partes podem atuar sozinhas, né? Mas tem algumas medidas que precisa de advogado. A súmula 425, que está aí para vocês, coloca que no caso de recursos para o TST, recurso de revista, os recursos para o TST e dentro do TST tem que ter advogado, né? Nas ações rescisórias, nos mandados de segurança e nas tutelas provisórias. Essas medidas a súmula diz que tem que ter advogado. E a reforma trabalhista criou mais uma possibilidade, que é a petição para pedir a homologação de acordo extrajudicial, né, que é feita entre os advogados do autor e do réu, né, uma petição conjunta. Essa petição também tem que ter advogado. Essa homologação, esse pedido de homologação de acordo extrajudicial tem que ter a presença do advogado, um advogado de cada parte, diferente, claro, né, as partes com advogados distintos, mas tem que ter advogado. Então a gente tem sim algumas medidas que precisam de advogado, mas a reclamação trabalhista não precisa. Tá? A reclamação trabalhista não precisa. Quem pode propor a reclamação trabalhista? Se você pegar o artigo 839, 839 da CLT, você vai ver que quem pode propor é sindicatos, né? Quem pode propor é o próprio reclamante, o empregado, o empregador, né? Então veja, na Justiça do Trabalho, a gente não tem muito essa problemática de que quem só pode propor a reclamação trabalhista, deixa eu só baixada a CLT aqui para mim, né?
quem só pode propor a reclamação trabalhista é o empregado através do seu advogado. Não, não é assim que funciona não, tá? Se a gente pegar e quem tiver aí na mão a CLT, eu vou baixar aqui para vocês, 839 é o artigo, tá, pessoal? É um artigo muito simples, tá? E ele traz para a gente que tanto o sindicato também pode propor, tá? E se não me engano, o Ministério Público também. Então, se a pessoa tiver desassistida, né, de advogado, não tiver sindicato, é que assim, Ministério Público é só em grandes cidades, né? Então, se não tiver sindicato, é bem difícil ter Ministério Público, tá? Nossa, mas que... Aí. A reclamação poderá ser apresentada, artigo 839. A reclamação poderá ser apresentada pelos empregados e empregadores, porque o empregador também pode reclamar. O empregador também pode estar sofrendo alguma coisa ou querer uma indenização em face do empregado, ele também pode reclamar, tá? Pessoalmente, então, pelos empregados e empregadores pessoalmente, ou por seus representantes, então, com advogado ou sem advogado, tá? Com ou sem advogado, pelos sindicatos de classe. Está na letra A, na linha A do 839. E a letra B, pelo intermédio das procuradorias regionais de trabalho, que era isso que eu queria colocar para vocês, pelas procuradorias regionais do trabalho. Então aí no primeiro parágrafo eu coloco para vocês, ó, as partes são detentoras do jus postulante, que é o artigo 791, que eu expliquei para vocês, né? Não necessitando de advogado para ingressar com reclamação trabalhista, mas se tiverem advogado, vai ter honorários, tá? É o 791A. Os honorários vai variar de 5% a 15% do resultado favorável que o advogado obteve, né? Então, tanto o advogado réu quanto o advogado empregado, eles terão direito a honorários sucumbenciais, tá bom? A gente vai falar isso mais no semestre que vem, mas é importante já saber que é possível, né, na Justiça do Trabalho, se o empregado estiver assistido por advogado, esse advogado, além de ter os honorários contratuais que ele contratou com o empregado, também ter os honorários sucumbenciais, pelo êxito na causa, pelo êxito dele em parte da causa ou na causa, né, que vai variar de 5% a 15% disso aí, tá? Aí eu coloquei 839 para vocês e a súmula 425. Então esse parágrafo é isso que eu acabei de falar. Né? É a história do jus postulante, quem pode propor a reclamação, né? Não precisa de advogado, mas se tiver advogado vai ter honorários sucumbenciais, e a súmula 425 que traz para a gente as medidas que precisam ter advogado. Tá? Medidas que tem que ter advogado. E aí nós vamos entrar em alguns detalhes da inicial. Né? Ou seja, para eu propor uma inicial trabalhista, ela precisa ser escrita? Ou ela pode ser verbal, já que a parte pode fazer sozinha sem advogado? Né? Então, assim, existe a reclamação verbal e a reclamação escrita, mas os requisitos para preenchimento das duas é o mesmo, são os mesmos. Tá? Só lembrar que temos duas medidas, eu coloquei para vocês aí logo debaixo aí do forma escrita e verbal. Né? Tem duas medidas que eu coloquei para vocês aí, que a lei exige que seja por escrito a petição inicial. O inquérito judicial para apuração de falta grave, que nós já vimos em rito especial, né, e o dissídio coletivo. Então, o dissídio coletivo e o inquérito judicial para apuração de falta grave têm que ser ajuizados por escrito. Tá? Já uma reclamação trabalhista normal, ela pode ser tanto verbal quanto escrita. Se for verbal, né, a pessoa vai chegar lá na secretaria da vara ou lá na distribuição, né, e vai falar que quer propor uma reclamação verbal. Vocês vão ver que hoje, em algumas regiões, tipo Londrina, é bem difícil isso. Por quê? Porque tem o PJE. Então, o servidor, ele tenta fazer de tudo para que a parte procure um advogado, porque dá mais trabalho criar um processo eletrônico com a parte, com os dados, cadastrar a parte, a assinatura da parte, do que ela arrumar um advogado que já tem tudo isso pronto, tá? Mas a lei autoriza que a parte, o empregado ou o empregador, que queiram reclamar no seu trabalho, eles possam reclamar verbalmente. E o servidor vai reduzir a termo. Lembra? Atos e termos processuais. Reclamar verbalmente é um ato e se transforma num termo processual quando o servidor faz a transcrição. Tá?
Se tiver advogado, o advogado vai fazer reclamação, obviamente, por escrito, tá? Agora, quais são os requisitos, né, que a gente tem na CLT? Estou baixando aqui, estou com duas telas para poder ficar com vocês. Quais são os requisitos que a gente tem para propor a inicial? Quais são os requisitos da nossa reclamação trabalhista, da inicial trabalhista, segundo a CLT? Veja, a gente não segue, tá, o 319 do CPC. Deixa eu explicar. Quando a gente fala a gente não segue, é que a gente tem um artigo específico. Então, primeiro a gente tem que preencher tudo que está no 840, parágrafo 1º da CLT, porque os requisitos estão ali. O da escrita quanto o da verbal. Como eu disse, são os mesmos. E o CPC você pode aplicar de forma subsidiária, ou seja, o CPC você vai... eu quero respeitar o CPC, tudo bem. O CPC tem mais requisitos do que o artigo 840, parágrafo 1º. Tá? Então, se você quiser respeitar o CPC, não tem problema nenhum. Na prática, os advogados acabam respeitando mais o CPC do que o 840, parágrafo 1º. Mas o que eu preciso deixar claro para vocês é que um juiz do trabalho, quando ele for analisar uma inicial de você e verificar se você preencheu realmente os requisitos da inicial, ele vai observar o 840, parágrafo 1º. Ele não vai observar o 319 do CPC. Então, o juiz do trabalho e até mesmo na advocacia trabalhista, o juiz, ao analisar a inicial, ele vai analisar o artigo 840, parágrafo 1º do CPC. Diferente de uma prova de OAB, que além de analisar o 840, parágrafo 1º da CLT, 840, parágrafo 1º da CLT, além de analisar o 840, parágrafo 1º da CLT, ele também vai cobrar alguns detalhes do artigo 319 do CPC. Tá? O nosso artigo, o artigo que a CLT traz com os requisitos da inicial trabalhista é o artigo 840, parágrafo 1º da CLT. Professor, eu posso buscar o CPC e complementar com o CPC? Pode, fique à vontade. Está errado? Não, não tem problema algum. Na prova da OAB, eu faço isso. Na prova da OAB, eu cito só o 840, parágrafo 1º lá no cabeçalho, é suficiente. Mas na hora de preencher, eu coloco alguns requisitos do CPC. Eu vou explicar para vocês. Tá? Mas na prática, na advocacia mesmo, no dia a dia, na realidade, né? Se você preencher apenas o 840, parágrafo 1º da CLT, você tem a sua inicial aceita. O juiz do trabalho vai verificar o 840, parágrafo 1º da CLT. Eu deixo falar no CPC, CLT. Tá? Então, o que tem aí, tá? No 840, parágrafo 1º da CLT? Se você acompanhar a apostila ou o artigo, vai dar na mesma. Tá? Mas a primeira coisa é designar o juízo, tá lá, deverá conter a designação do juízo. Se a gente pegar o 840, parágrafo 1º, tá assim, ó. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo. É o endereçamento. O endereçamento praxe, né, que a gente usa é excelentíssimo senhor, doutor, juiz do trabalho, da vara do trabalho, da cidade de tal lugar. Então, nesse endereçamento, você pode colocar o mais moderno hoje, ao douto, juízo da vara do trabalho, da cidade. Não se usa comarca, tá? Comarca, no nosso endereçamento, é errado. A justiça do trabalho não é dividida em comarcas, ela é dividida em regiões e cidades. Então, o certo é ao douto, juiz do trabalho, ou excelentíssimo doutor juiz do trabalho, né? Por que juiz do trabalho? Porque o juiz do trabalho é especializado. Então, a gente põe juiz federal, não está errado. Juiz de direito, não é que está errado, mas tecnicamente está, porque tecnicamente o juiz é do trabalho. Então, o certo é ao douto juízo do trabalho ou ao excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho. Da terceira, quarta, quinta vara do trabalho de Londrina, né, ou da cidade de Londrina, comarca não, né, Paraná. Então, eu não aconselho vocês colocarem comarca em endereçamento, fica feio, fica parecendo que você é civilista, que você não entende nada de trabalhista, tá? E que você coloque juiz do trabalho, não coloque juiz federal nem juiz de direito, porque também fica parecendo que você não advoga na trabalhista, tá? Então, são esses dois detalhezinhos que vocês têm que prestar atenção. Depois eu vou explicar a estrutura da inicial para a OAB, tá? Para a OAB. E aí eu mostro isso para vocês melhor. Mas então, primeira coisa é endereçar, designar.
Depois, qualificação das partes. Você pegar lá o parágrafo primeiro fala, conter a designação do juiz, a qualificação das partes. Qualificar as partes, vocês pegarem aí na apostila, eu coloquei para vocês o que seria qualificar o autor e o que seria qualificar o réu. O TST tem um provimento número 6, antigo, que ele diz que a qualificação do autor tem que conter o nome completo do autor, a nacionalidade, o estado civil, a profissão, o número do RG, do CPF, da carteira de trabalho e série, o PIS, número do PIS, o nome da mãe, a data de nascimento e o endereço dele completo com o CEP. Isso que o TST diz que é a qualificação completa. Até coloquei para vocês aí, ó. Nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, número do CPF, RG, CTPS, PIS, nome da mãe, data de nascimento, né? Então, endereço completo, obviamente, com o CEP, tá? Então, veja, essa seria a qualificação completa para o TST. Ah, professor, mas eu não tenho todos esses dados. Não tem problema, tá? Não tem problema. Você vai conseguir propor a ação mesmo sem todos esses dados, né? Se você conseguir os principais, que é o CPF, o endereço dele, né? O RG, o nome completo, é o suficiente. Agora, se você tem RG, você tem nome da mãe, data de nascimento, né? Talvez você não vai ter o número da carteira, porque às vezes vai até sem registro, né, o número do PIS, mas não tem problema, esses dois não tem problema, tá? Mas para o TST seriam os requisitos ideais, para a qualificação ideal para você colocar na inicial. E no caso do empregador, você vai colocar o nome completo, se for pessoa física, se for pessoa jurídica, a razão social, né? Vai até, se você conseguir juntar a cópia do contrato social, não tenho, você pode conseguir na junta, ou use o que está na CLT, né? A razão social que está na CLT, o CNPJ que está ali, se for pessoa física ou CPF, e o endereço completo com o CEP. O endereço completo com o CEP é extremamente importante, porque a nossa citação é por correio, lembra? A notificação vai por correio. Então, se o endereço estiver errado, gente, ela volta. Se for rito sumaríssimo, arquiva, né? Então, o endereço do réu tem que estar perfeito, completinho, com o CEP bonitinho. O endereço é o mais importante de tudo, tá? Porque senão a notificação, a citação volta, né? E aí você tem problemas. Se for rito ordinário, o juiz vai mandar você emendar. Se for sumaríssimo, ele vai arquivar, tá? Então, é importante que você tenha esses detalhes, né? Eu coloquei para vocês aí também. Quanto à qualificação do reclamado, obedecerá aos mesmos padrões do reclamante, né? E aí, pessoa física com CPF e endereço completo, pessoa jurídica, razão social, CNPJ com endereço completo, pelo menos isso aí, tá? Então, a qualificação das partes tem que estar bonitinha, completa, para você não ter problema, tá bom? Então, deve conter a designação, né, do juízo, que é o endereçamento. Que mais? A qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulta o dissídio. Isso é importante. Ele fala a breve exposição, mas é aqui que eu tenho que detalhar, né? Ou seja, eu tenho que trazer os fatos, o que aconteceu durante o contrato de trabalho, que vai justificar os meus pedidos. É a causa de pedir. É o que o juiz mais quer saber de mim, é o que aconteceu, ou seja, qual era o horário de trabalho, né, que a pessoa fazia, para gerar o meu pedido de hora extra, qual foi o constrangimento que ele sofreu para gerar o dano moral. Então aqui é a causa de pedir, né? São os argumentos, os fundamentos, a matéria fática, a narrativa fática, que vai gerar o direito que eu estou pedindo. Lembra que eu preciso dar ao juiz os fatos para ele me dar o direito. Então é a parte mais importante da estrutura da minha inicial, é a minha narrativa fática, né? Quando eu coloco ali breve resumo dos fatos, para mim não é um breve, não. Para mim os fatos têm que ser ricos, eles têm que ser detalhados para que o juiz possa, através desses fatos, entender o que você está pedindo e analisar se você tem direito ou não. Isso é tão sério, gente, porque a pessoa que resume demais, ela corre o risco de chegar numa audiência de instrução e fazer uma pergunta e o juiz falar assim, não, eu vou indeferir, doutor, isso não está na sua inicial. Você não colocou isso na sua inicial. Então, quando fala breve exposição dos fatos, cuidado, não é uma exposição breve. Ele quer dizer assim, que você seja objetivo, que você não seja redundante, que você não seja uma pessoa prolixa, fica repetindo várias vezes a mesma coisa. Não, mas você precisa e deve detalhar muito bem os fatos. Os fatos devem ser ricos de detalhes. Por quê? Porque na hora que chega na audiência de instrução,
tudo aquilo que você perguntar, o juiz vai ver se está ali. Aquilo que você está perguntando sobre aquele fato que não está narrado ali, o juiz indefere e fala que não está na sua inicial. Né? Então, os fatos têm que ser bem trabalhados, têm que ser bem narrados de uma maneira rica, porque é deles que você vai justificar o seu pedido. É com base neles que você vai conseguir fazer uma boa audiência e fazer as perguntas com tranquilidade. Por isso que os fatos têm que ser realmente bem detalhados. Essa história de que é breve, esse breve não é no sentido de ser breve, ou seja, ser curto, assim, muito. Não, você tem que ser, ao mesmo tempo que você conseguir ser objetivo, você tem que ser detalhista. Existe uma, né, nós sabemos que existe a maneira de você escrever tudo o que você precisa de forma clara e objetiva, sem ficar enrolando, enchendo linguiça, inventando firula. É nesse sentido que ele quer dizer o breve ali, tá? Então, breve exposição dos fatos de que resulta o dissídio. O pedido, aí o pedido ele coloca assim, o pedido que deverá ser certo, determinado e com indicação do seu valor. O pedido é no final, então eu narro os fatos, né, detalhadamente, e aí eu faço o pedido, ou seja, o que eu quero com isso, né? Se houve um constrangimento, eu quero dano moral. Se ele trabalhou de tal hora, o limite dele era 44 e foi além, eu quero hora extra, né? Se ele trabalhou numa atividade que tinha um agente nocivo à saúde, eu quero insalubridade. Então o pedido é a consequência dos fatos que você narrou, tá? E esse pedido, é o pedido final ali, ele tem que ser certo, você tem que dizer exatamente o que você quer, determinado, e indicar o valor. Falar, olha, equivale a tantos reais, liquidar o valor. Toda inicial trabalhista, lá nos pedidos, apenas os pedidos, deverão ser liquidados, tá? E aí o valor da causa vai ser o somatório desses pedidos, né? Se o valor da causa for até 2 salários mínimos, rito sumário. Mais de 2 até 40, rito sumaríssimo. Mais de 40, rito ordinário. A não ser que seja parte da administração pública direta, autarquia e fundação, o rito será sempre ordinário. Então, o valor da causa é seu somatório do valor líquido dos pedidos. Ah, professor, preciso calcular certinho? Não. O TST já falou que esse valor líquido é um valor aproximado. Você vai calcular você mesmo. Ele não precisa pôr correção monetária e juros, tá? A correção monetária e juros é pedido implícito. Você pode deixar para colocar lá no final, quando você ganhar, o juiz vai determinar a correção e juros. Eu não preciso pedir na inicial que se aplique correção e juros, porque o TST diz que é um pedido implícito, está na súmula, acho que 211 do TST. Na hora de calcular mesmo, de liquidar para valer, o perito vai ter que fazer a correção e aplicar os juros, tá bom? Então é um valor aproximado, você vai calcular, né, sem se preocupar com juros e correção, mas um valor aproximado dentro da razoabilidade daquilo que você pediu e mostrar para o juiz. Quem é advogado trabalhista já estava acostumado em fazer isso no rito sumaríssimo. Né? No rito sumaríssimo a gente sempre teve que liquidar os valores. Né? O que mudou com a reforma trabalhista é que não é só no rito sumaríssimo, o rito ordinário também tem que liquidar os valores. Então, além do rito sumaríssimo, no rito ordinário nós também temos que liquidar os pedidos, tá bom? O que mais, pessoal? Aí vem aqui, então eu coloquei para vocês essa questão do 211, a petição, aí tem que ter assinatura, né, data e assinatura do reclamante ou do seu representante. Então, finaliza a inicial. Então, você endereçou a inicial, né, você qualificou as partes, você narrou os fatos, você fez o pedido e você encerra colocando a data, a assinatura, né, no caso de você é advogado, tem a procuração, você assina. Muita gente faz que o cliente assine junto, porque depois o cliente não pode falar que você mentiu, né? Quando o cliente assina a inicial junto, vista a inicial e assina, quer dizer que ele está de acordo com tudo aquilo ali, né? Mas isso é raro. O comum é o advogado ter a procuração, ele mesmo assinar e pegar uma ficha de entrevista, né, que ele faz com o cliente, pedir para o cliente assinar essa ficha de entrevista e ele anexa essa ficha de entrevista na inicial, né? Para depois o cliente não chegar na frente do juiz e falar assim, o advogado colocou isso aí, eu não pedi isso, né? Então tem que ter esse cuidado também, que é comum acontecer às vezes no seu trabalho. Mas aí ou o cliente assina a inicial junto, ou ao fazer a entrevista você coloca tudo certinho, ele assina e você anexa essa ficha de entrevista na sua inicial. Tá? Aí eu coloco para vocês. Então, vocês, olha só, aí vocês perguntam, professor, não tem que ter pedido de provas? Não. Na inicial trabalhista, não. Por quê?
Porque as provas são trazidas em audiência independentemente de intimação. Eu posso trazer as testemunhas independentemente de intimação. As provas são produzidas em audiência. Eu trago as testemunhas, ouço e depois requeiro na própria audiência se eu quero perícia, se eu não quero. Tá? A única prova que eu tenho que trazer junto com a inicial é a prova documental. Então, se eu tenho documentos, eu preciso trazer com a inicial. Se o réu tem documentos, ele tem que trazer com a contestação. Então, aí documentos tem que trazer com a inicial. Mas a testemunha eu posso levar na audiência independentemente de intimação. Então, eu não preciso requerer a produção de provas inicial. Não é um requisito essencial. Porque elas são produzidas em audiência independentemente de intimação. Né? Tem que requerer citação? Não. A citação, já falei para vocês, chegou na secretaria inicial, a secretaria tem 48 horas para notificar o réu. Lembra? Artigo 841. A citação é norma de ordem pública. Eu não preciso requerer. É um ato processual que a secretaria tem que fazer, é obrigatório. Então, quando chega a inicial na vara, a secretaria tem 48 horas para notificar o réu. Ela tem que fazer isso. Tá? Então, eu não precisaria requerer citação, eu não precisaria requerer produção de provas e nem colocar o valor da causa, porque aqui ele não fala do valor da causa, ele fala que o valor dos pedidos devem ser líquidos. Mas ele não fala que tem que ter valor da causa. Né? É claro, se eu já liquidei todos os pedidos, não me custa somar e colocar o valor da causa. Mas eu preciso pôr o valor da causa? Não. O valor da causa não está ali como requisito essencial. Né? O que está ali é a liquidação dos pedidos. Então, são 3 requisitos que o CPC exige, que eu coloque na inicial civil, no 319 do CPC, mas que para nós não são obrigatórios. Na prova da OAB, você tem que pôr. Na prova da OAB, ele vai cobrar sim que você tenha feito requerimento de produção de provas, ele vai cobrar que você tenha feito o pedido de citação, e ele vai cobrar que você tenha colocado o valor da causa. Você não vai precisar colocar um valor, você coloca assim, dá essa causa o valor de RS pronto, 3 prontinhos. E eu acho que o exame da ordem é totalmente incoerente, porque se é um exame de ordem que está cobrando uma inicial trabalhista e esses 3 requisitos não estão no 840, parágrafo 1º, eles não tinham que ser cobrados na inicial trabalhista. Né? Porque na prática, se você não pôr o valor da causa, o juiz não vai mandar emendar. Se você não pedir a citação do réu, o juiz não vai mandar emendar. Se você não colocar a produção de prova, você não vai ter prejuízo. Porque a CLT não exige esses 3. Mas por que eu coloco? Porque é praxe, porque eu não quero ter dor de cabeça nunca. Né? E na prova da OAB, quando eu fiz, eu aprendi que eu tenho que pôr. Né? Mas veja, uma coisa é você fazer a petição para a prova da OAB, né? Que você tem que preencher e colocar esses requisitos. Mas se na prova da OAB alguém te perguntar, olha, o valor da causa é obrigatório? Não. Por quê? Porque eu só preciso liquidar os pedidos, não está no 840, parágrafo 1º. Olha, pedir a produção de provas, requerer a produção de provas é obrigatório? Não, porque não está no 840, parágrafo 1º, porque as provas são produzidas em audiência independentemente de intimação. Artigo 825. Olha, eu tenho que pedir a citação? Não. Se a pergunta fosse... Não está no 840, parágrafo 1º, e o 841 da CLT diz que a citação é norma de ordem pública, a secretaria tem que citar o réu. Então, cuidado com esses 3 requisitos. Tá? Em que pese a gente colocar nas nossas iniciais, principalmente para a prova da OAB, tá? Na prática não precisaria colocar, tá? E se alguém perguntar, se vier uma pergunta na prova, valor da causa, requerimento de produção de provas, requerimento de citação é requisito da inicial. Não é. Não é. Tem que ser requerido da inicial trabalhista. Não tem, porque não está no 840, parágrafo 1º da CLT. E produção de provas eu posso fazer em audiência, independentemente de intimação, 825 da CLT. O valor da causa, 840, parágrafo 1º, não prevê que os pedidos sejam líquidos, né? Não fala de valor. E a citação 841, parágrafo 841 da CLT diz que é norma de ordem pública. A secretaria deverá notificar ao réu em 48 horas, independentemente do requerimento. Tá? Então, só esses 3 requisitos que eu quero chamar a atenção para vocês. Tá? Que a gente não precisaria colocar. Tá bom? Mas, professor, então assim, o que se aconselha? Coloque. Né? Não te custa nada. Custa alguma coisa? Você colocar o valor da causa, somar, custa alguma coisa você fazer um pedido, deixar, você vai usar o Word a vida inteira, cola e copia, né? Então faz uma vez bonitinho, pronto. Para a prova da OAB na petição inicial tem que pôr, tá? Mas na hora de responder uma pergunta, você tem que saber isso que eu acabei de explicar, que não é necessário por causa desses fundamentos que eu acabei de explicar. Só isso, tá? Aí tem aí para vocês na apostila, ó.
A petição inicial, se ainda em papel e não PJE, deverá conter no mínimo 2 vias. Quando a gente está acostumado com o PJE, você envia, né, no sistema e pronto. A secretaria notificar, vai uma cartinha só com o número do processo para a parte. Se o processo é físico, né, o autor tem que mandar 2 petições iguais. Né? A gente fala que é uma via e uma contrafé, né, uma cópia que vai para o réu. Então, se você for propor uma inicial num processo físico, você vai propor uma inicial com todos os documentos em anexo, né, entregar na vara, e uma cópia da inicial também, para que a vara, na hora de notificar o réu, anexe essa cópia da inicial junto com a R que ele vai mandar. Tá? Então aí o réu será citado com a cópia da inicial. Isso no processo físico. Se o processo é eletrônico, não precisa disso. Você vai mandar tudo pelo sistema, documentação pelo sistema, e quando o réu for notificado, é um papel com o número do processo que ele pode ir lá consultar. Tá bom? Mas se o processo for físico, você tem que fazer uma cópia da inicial, porque o réu vai ter direito a receber na citação a cópia da inicial. O valor da causa, acabei de explicar para vocês, né? O valor da causa, primeiro, não é obrigatório, tá? Mas todo mundo coloca. Todo mundo coloca. É uma coisa assim que há anos sempre colocaram. Por quê? Porque é um requisito do cível, e aí acaba, né, trazendo para trabalhista, e é simples, é só somar. O mais difícil você já fez, que é liquidar os pedidos. Então você soma, o valor da causa é o somatório dos seus pedidos. Né? Não preciso colocar juros e correção, porque é implícito isso aí. Então eu coloco para vocês aí, ó, o valor da causa no seu trabalho. O valor da causa deve corresponder ao somatório dos pedidos que realmente se pretende receber do reclamado, incluindo correção e juros por força do princípio da lealdade e boa-fé. Porém, não é o que se vê na prática. Ou seja, o ideal seria colocar os juros e a correção já certinho, mas eu preciso, olha lá, ó, os juros e correção não precisam ser calculados na inicial, pois são pedidos implícitos nos termos da súmula 201. Então, o ideal, pela boa-fé, era eu calcular já com juros e correção, porque isso vai fazer diferença na conta final, né? Mas dá um trabalho enorme. Então, muitos advogados não têm tempo de fazer isso, de colocar juros, correção, né? Então, assim, se for possível, já coloque os juros e a correção para o réu já receber inicial com um valor mais próximo da realidade. Se não for possível, não tem problema, porque você tem que dar um valor aproximado, né? E a súmula 201 diz que é pedido implícito. Então, o réu vai saber, e o juiz vai saber que você não calculou com juros e correção. A maioria não coloca, tá, gente? A maioria não coloca juros e correção. Tá? Deixa para colocar no final, tá bom? Com a reforma trabalhista, o pedido tanto no rito sumaríssimo quanto no ordinário precisa ser certo, determinado e indicar o valor correspondente, né? Exigindo que o autor apresente os cálculos desde a inicial, sob pena de extinção. Vocês vão ver que onde tem que estar o valor? No pedido, não é na causa de pedir. Eu vou explicar depois na segunda parte, a inicial. Vocês vão ver, o valor tem que estar no pedido, não é lá na causa de pedir, tá? Então, o que tem que ser liquidado? O pedido, as letrinhas. Então, na hora que eu coloco pedidos e requerimentos, letra A, horas extras, eu tenho que pôr valor. Dano moral, valor no pedido. O valor tem que estar no pedido, tá? A gente vai ver isso depois. Na reclamação trabalhista plurima. Reclamação trabalhista plurima é a possibilidade, a faculdade que os empregados têm de fazer em conjunto a mesma ação, né? Só que eles têm que preencher alguns requisitos. Coloquei para vocês aí, artigo 842. Os empregados, um litisconsórcio facultativo, tá? Um litisconsórcio ativo facultativo, né? Uma reclamação plurima, quando mais de um empregado quer propor a ação em face do mesmo réu, né? Mas para que eles possam propor a ação em conjunto, tem que existir 2 requisitos. Primeiro, ser o mesmo réu, o mesmo empregador de todos eles, né? E segundo, tem que discutir as mesmas matérias, né? Se eu, Danilo, quero propor uma reclamação contra um réu e o João, que é meu amigo, também quer propor junto, nós dois temos que discutir as mesmas matérias. Eu quero hora extra, ele também. Eu quero dano moral, ele também. Eu quero férias, ele também. Se tiver matérias diferentes, não dá para ser na reclamação plurima, tá? Ah, professor, mas se você tiver direito às horas extras e ele não. Não é isso. Se ele quer discutir hora extra e eu também, já dá para fazer a plurima, se é contra o mesmo empregador. Pode ser que eu ganhe e ele perca. Não tem problema. Veja, a reclamação plurima não está exigindo que os dois tenham os mesmos direitos, os dois ganhem a ação. Não. A reclamação trabalhista plurima, ela exige que os autores processem o mesmo réu, porque é o mesmo empregador, e que eles discutam os mesmos temas.
Se o autor A ganha e o autor B perde e o autor C ganha parcial, não tem problema nenhum. O que tem que existir é a discussão das mesmas matérias. Todos eles estão pedindo horas extras. Mas o João trabalha de manhã, o Danilo trabalha à noite, tudo bem, né? Eles estão pedindo horas extras, pode ser que o João ganhe e o Danilo não, mas a matéria é hora extra, a matéria é a mesma. Então, cuidado com isso. A reclamação trabalhista plurima não exige que os dois tenham direito à mesma coisa. Pode ser que eu sou cargo de confiança, até nem tem hora extra, mas eu vou pedir. E o outro vai estar pedindo hora extra porque ele não é cargo de confiança. Ele vai ganhar, eu vou perder. Pode? Pode. O que tem que ser respeitado? Que a matéria que os dois estão discutindo tem que ser a mesma. Então, tá aí, ó. É um exemplo de desconsórcio ativo facultativo. A reclamação plurima está disciplinada no artigo 842, né? É possível sua propositura desde que os autores cumpram os seguintes requisitos: identidade de matéria, né? Então tem que ser as mesmas matérias e o mesmo empregador, a mesma empresa, o mesmo estabelecimento, né? Então a plurima, você vai somar o valor de todo mundo e vai ser o valor da causa. Então o advogado vai calcular quanto de hora extra o Danilo está pedindo, quanto de hora extra o João está pedindo, vai somar e vai dar o valor, tá? Então tá aí, na reclamação individual plurima, o valor da causa deve corresponder à pretensão dos autores, tomando-se cada pedido individualmente e depois fazendo-se a soma, tá? E aí pode ser que um ganhe, outro não ganhe, um ganhe uma parte, outro não ganhe nada, tá? Mas o valor da causa é isso. Então, reclamação plurima é uma reclamação trabalhista que tenha obrigatoriamente mais de um autor, tá? Esses autores poderiam ter feito cada um a sua reclamação, mas eles decidiram por fazer a reclamação plurima, fazer em conjunto. Pode? Pode. Não é aconselhável, porque um poderia ser testemunha do outro, e aqui não vai dar, os dois são autores, não tem como eles testemunharem, tá? Então, não seria o ideal, mas os dois propuseram a reclamação trabalhista plurima em conjunto, quiseram, é facultativo, né? O advogado falou ok, né? Possuem as mesmas matérias para discutir, vão discutir as mesmas matérias e é contra o mesmo empregador. Fechou. O valor da causa vai ser o somatório do que o advogado calculou para os dois. Você calculou para um, para outro, soma as duas, né, os dois cálculos e coloca o valor na causa. Tá bom? Então a reclamação trabalhista tem os mesmos requisitos ali da reclamação trabalhista normal, tá? Os mesmos requisitos da plurima é da reclamação. A diferença é que a plurima tem mais de um autor, né? Mas os requisitos são os mesmos que a gente viu até agora, tanto para a inicial normal, individual, quanto para a plurima, tá? Indeferimento da petição inicial. Indeferimento da petição inicial, pessoal, é o seguinte, é raro acontecer um indeferimento de plano, porque na Justiça do Trabalho, eu coloquei tudo isso aí explicado para vocês, na Justiça do Trabalho, o juiz recebe, a secretaria recebe a inicial e já notifica o réu em 48 horas. Então, veja, se a gente for olhar o artigo 841, não tem como o juiz indeferir de plano inicial no seu trabalho, porque chega a inicial, a secretaria tem 48 horas para notificar o réu. Então, quer dizer, indeferimento de plano seria o quê? A secretaria analisar a inicial e depois notificar o réu. Se ela analisar a inicial antes de notificar o réu e verificar que tem alguma coisa errada, aí ela pode indeferir de plano sem notificar o réu. E aí, ao indeferir de plano sem notificar o réu, o autor pode propor uma outra ação, porque ele vai extinguir aquela ali, né? Ou recorrer, fazer um recurso ordinário. Se houve um indeferimento de plano, a secretaria e o juiz, né? Eu falo a secretaria, mas o juiz que vai assinar. A secretaria foi lá, analisou a inicial antes de notificar o réu, viu que ela tem um vício, né? Que ela é inepta. Ela vai e indefere de plano. O juiz assina, intima ao autor, ó, sua inicial foi indeferida de plano, o réu nem está sabendo. O autor tem duas opções. Ou ele deixa quieto, faz uma outra ação, né, corrigindo aquilo ali que o juiz falou que está errado, ou ele vai fazer um recurso ordinário. Né? Ele fala, não concordo, fazer recurso ordinário. Quando ele interpor recurso ordinário em 8 dias, o juiz, antes de mandar o recurso ordinário para o tribunal, o juiz tem 5 dias para se retratar. O juiz pode se retratar. Então tem a possibilidade do juiz se retratar aqui. Se o juiz se retratar, ele vai aceitar aquela inicial e vai mandar citar o réu. E aí o recurso ordinário perde o objeto. Né? Eu nunca vi isso. Nunca vi um juiz se retratar. Né? Então, o que é o normal? O que é o normal? O advogado entra com uma inicial, ela tem um vício grave, ela é inepta, ela não tem pedido, ela não tem causa de pedir, está faltando alguma coisa, ou não liquidou o valor, não liquidou os pedidos não são líquidos. Né? O juiz, antes de
citar o réu, indefere de plano. E aí o advogado do autor vê aquilo ali, que foi indeferido. O que é o normal? Ele faz outra ação corrigindo aquilo ali, porque é mais rápido, mais sério, já propõe imediatamente. Entendeu? Uma nova ação. Né? Porque se ele for recorrer, vai dar um trabalho enorme, né? E corre o risco ainda de perder, né? O recurso só ter demorado. Então, o normal que a gente vê é isso. Quando algumas secretarias são orientadas pelo juízo no sentido de que, olha, chegou a inicial, verifiquem isso, isso, isso. Então, verifiquem se os requisitos mínimos estão presentes. Né? Se os pedidos foram liquidados, né? Se tem causa de pedido e pedidos, está tudo certinho. Tá, cita o réu. Não está, vamos indeferir já de plano. Então a secretaria costuma fazer esse papel porque o juiz orienta que se faça assim, determina assim. Né? Agora tem juiz que não. A secretaria só olha os requisitos mínimos ali, manda citar o réu, ou nem olha, manda citar o réu, e na audiência que o juiz vai olhar, vai ver, mas aí já não dá para indeferir de plano mais. Né? Aí ele vai extinguir mesmo sem resolução do mérito, não vai indeferir de plano. Indeferir de plano, gente, é antes de citar o réu. Né? É o juiz extinguir o feito antes de citar o réu, de plano, imediatamente. Tá? Pode ter indeferimentos depois? Pode ter indeferimento da inicial depois que o réu foi citado, não tem problema nenhum. Mas aí o réu já se contestou, o juiz já teve que marcar audiência, o juiz foi ver na audiência, porque o normal do juiz estudar a inicial é antes da audiência. Né? Antes da audiência o juiz vai estudar a inicial, não é muito antes. Então, no seu trabalho, a maioria dos juízes toma ciência da inicial em audiência. E é ali que ele vê as coisas erradas que o autor fez. E aí o réu já foi citado. Então, quer dizer, ele tenta até salvar muitas vezes o processo, mas às vezes não dá. Aí ele vai extinguir mesmo sem resolução. Né? Agora, o ideal seria o quê? Assim que o réu propõe a inicial, a secretaria já faz toda essa análise, se verificar que tem erro, indefere de plano, nem deixa seguir, ou manda emendar. O autor emenda e manda citar o réu. Mas nem todas as secretarias fazem isso. Por quê? Porque a legislação não manda que faça isso. A legislação faz o quê? Olha, chegou a inicial, notifique o réu em 48 horas. É isso que está na lei. Então tem juiz que é mais prudente, orienta a sua secretaria em analisar a inicial antes, indeferir de plano ou mandar emendar. E tem juiz que fala, não, deixa, cita, quando chegar na audiência, se eu ver que tem algum erro, vou falar para o advogado e vou extinguir sem resolução. Tá? Então aí, eu coloco para vocês, coloquei segundo um conceito do Sérgio Pinto Martins, né? Coloquei para vocês aí são quando está faltando alguns requisitos, né? Que o juiz pode liminarmente indeferir a inicial. Aí estou explicando isso aqui para vocês. Né, que se indeferiu de plano, o advogado, o autor pode recorrer e o juiz depois pode até se retratar em 5 dias. Né. O TST, na súmula 263, fala para o juiz tentar salvar o processo máximo que der. A súmula 263 fala assim, tentem não indeferir de plano, tentem dar 15 dias para o réu mandar emendar, a não ser no caso de inépcia. Né. Quando é inepta, está sem pedido ou sem causa de pedir, aí não tem jeito mesmo, tem que indeferir de plano. Mas o próprio TST, na súmula 263, ele tenta falar para o juiz, olha, se tiver algum erro, algum vício, manda emendar em 15 dias, vamos salvar o processo. Né? Agora, se for no caso de uma inépcia, aí vocês podem indeferir de plano, extinguir sem resolução. Se der para salvar, manda emendar, vamos tentar salvar o processo. Né? Pela economia processual, celeridade, enfim. Né? Então, tudo que eu expliquei aqui está dentro de indeferimento da petição inicial. Só que aqui eu quero dizer para vocês o quê? Que o indeferimento que eu expliquei aqui é um indeferimento de plano, que é muito difícil no seu trabalho, a não ser que a secretaria seja bem orientada. Tá? Ocorre indeferimentos das iniciais? Ocorre, mas normalmente depois do réu ser citado, depois que o juiz marcou a audiência e teve ciência da inicial. Tá? Então, o comum para nós é indeferimento da petição inicial depois da audiência, quando o juiz vê que ela está errada. Né? Antes da audiência, antes de citar o réu, algumas varas conseguem fazer, que seria o ideal, tá? Mas nem todas conseguem, tudo bem? Alguma dúvida, vocês mandem pelo WhatsApp, tá? Eu vou parar aqui, vou fazer uma segunda parte falando da modificação dos pedidos do ônus da prova e vou explicar um pouquinho a estrutura de uma inicial, como que é uma inicial para o exame da OAB, tá bom? Então a gente vai fazer em 2 partes também, parte 1 e parte 2, ok? Até mais.